Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Novamente estamos reunidos neste programa para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2026. Nossa lição de hoje, o tema é Revelações sobre um tríplice testemunho. Uma lição escrita por mim mesmo, Pastor Roberto Monteiro. E esse programa é um programa da Igreja Batista Filadélfia, Jardim das Américas, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. Sejam bem-vindos, amados, ao nosso estudo bíblico, não é? Que Deus te abençoe, que você possa crescer no conhecimento da palavra. O propósito da nossa lição é conhecer o que a Bíblia ensina sobre a revelação do tríplice testemunho do Evangelho: o Espírito, a água e o sangue. E perceber que o Espírito Santo dá testemunho fiel sobre a pessoa e a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos, em parceria com o Espírito Santo, testemunhar desta salvação maravilhosa de Jesus, irmãos? Nosso texto áureo, 1 João 5,6 diz: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Que maravilha! O texto bíblico inspirativo está lá em 1 João 5, de 1 a 12. Né? Também o texto áureo saiu dali. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 1, de 1 a 12. Muito bem, vamos pensar na introdução. O testemunho de uma pessoa era importante no tempo passado, como também é nos dias de hoje. Testemunhar é dar testemunho de ou acerca de, fazer declaração como testemunha, declarar ter visto, ouvido ou conhecido. Em qualquer processo de julgamento público, temos a figura das testemunhas de acusação e de defesa. Os apóstolos se apresentaram como testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, em seus ensinos, usou deste argumento para citar o testemunho do Pai. Nesse episódio bíblico, Jesus diz também que João Batista veio em missão para testemunhar a respeito do Messias, do Filho de Deus. Temos grande responsabilidade, irmãos, quando nos apresentamos como seguidores de Cristo. Sobre nós permanece a santa responsabilidade de compartilhar, de anunciar o Evangelho da salvação.
de sermos verdadeiramente suas testemunhas. Um forte destaque do nosso texto base sobre esta verdade é o fator obediência. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. 1 João 5,2. E o mandamento do Senhor, irmãos, não é pesado, pois fomos chamados para viver a manifestação do seu amor, uns para com os outros. Nesta lição, então, amados, vamos entender sobre o tríplice testemunho abordado por João em sua carta. Vejamos. Primeiro, a água e o sangue. O que vem em nossa mente quando lemos que água e sangue são testemunhas da obra redentora de Jesus Cristo? Vamos estudar juntos, então, algumas passagens bíblicas, né? Por exemplo, Paulo, em sua carta aos Efésios, associa o amor de Cristo pela igreja como exemplo para que os maridos amem suas esposas. Ele afirma que Cristo santificou a igreja. Lemos então em Efésios 2, 25 e 26. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado-a pelo lavar da água mediante a palavra. A água tinha um valor cerimonial de purificação na antiga aliança, lá no Antigo Testamento. Nós lemos isso em Levítico 14:8. Então Paulo quer mostrar que é através da palavra de Deus que somos santificados. Ele associa a palavra santificadora com a água cerimonial que santificava também. O sangue, por sua vez, era a vida da carne, então havia uma proibição de comer a carne com sangue. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9:4. Por isso, algumas seitas não permitem a transfusão de sangue para seus fiéis, baseados nessa premissa: o sangue é a vida do corpo. Contudo, a doação de sangue é um ato de amor que salva vidas. Nós lemos também em Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão, ou remissão, como diz em outra versão. Desde o êxodo do povo de Israel do Egito, irmãos, com a instituição da festa da Páscoa, o cordeiro foi sacrificado e o seu sangue colocado nos umbrais das portas dos israelitas, para que o anjo da morte passasse e não ferisse os primogênitos de Israel. Eles foram salvos, literalmente, pelo sangue do sacrifício. Jesus Cristo derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário. Lemos em Colossenses 1:20. E por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Esse ato, irmãos, remidor, nos reconciliou com o Pai, estabelecendo um tempo de paz. Aleluia! Glórias ao seu santo nome. O apóstolo João, em seu evangelho, cita um acontecimento no momento da crucificação que confirmam água e sangue como testemunhas desse sacrifício. Lemos em João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Literalmente o testemunho da cruz. O sangue derramado lá na cruz significa o poder propiciatório da morte de Cristo. Ele morreu para aplacar a ira de Deus sobre os pecadores, trazendo o perdão divino. Aplicação. Que maravilha! A água purificadora, a palavra de Deus que purifica, o sangue de Jesus vertido na cruz que purifica. Basta crer.
como nós lemos em 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Creia e viva esta santa santificação. Tópico 2. O testemunho do Espírito. Lemos em 1 João 5, 7, 8. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. João está aprofundando verdades teológicas. Hoje, na igreja, falamos muito mais do Espírito Santo, o Consolador, Encorajador, Paracleto, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que concede dons à igreja, que manifesta seu fruto aos salvos, que ensina toda a verdade e nos faz lembrar o que aprendemos da palavra de Deus. João 16, 13 a 16. Em sua carta, João afirma que o Espírito também dá testemunho da obra redentora de Cristo. Vejamos os versos 5 de 1 João. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. João 14,6. Faz sentido. Fazem parte da mesma essência divina. Servimos a um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A água é um sinal de purificação. O sangue vertido é uma condição incontestável do perdão. E o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita em nós. Age, fala, se entristece. Efésios 4:20. Ele dá testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo Tito vai escrever em sua carta sobre a ação redentora do Espírito Santo no Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo lava nosso ser interior, atua em nossa mente, promovendo um arrependimento sincero, uma metanoia, uma mudança de atitude, de comportamento, de vida. Por fim, vemos uma declaração clara sobre o Espírito e a água no livro de Apocalipse, falando da cidade santa. Diz lá em Apocalipse 22:17, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. A vinda do Senhor Jesus, Maranata, está associado a um convite: beber de graça da água da vida. A água que sacia nossa alma aflita pelas demandas da jornada da vida. Faz sentido, irmãos. O Senhor Jesus ensinou que aqueles que crescem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiria rios de águas vivas, a saber, o Espírito Santo. João 7,38. Aplicação. Somente o Espírito Santo pode testificar em nosso coração sobre nossa filiação a Deus. Lemos isso em Romanos 8,16, que diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Então, o Espírito, letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e o Espírito, nosso Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Você percebe que sua vida é conduzida totalmente pelo Espírito Santo? Que Deus te abençoe. Tópico 3. O testemunho do Pai. Então vimos o testemunho da água e do sangue, o testemunho do Espírito e, por fim, o testemunho do Pai. João também escreve sobre o testemunho do Pai com relação ao seu Filho unigênito. E nós lemos isso em 1 João 5,9.
Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Deus Pai testifica de seu Filho amado. Isto fica claro nos Evangelhos, por ocasião do batismo de Jesus, Mateus 3,17, e também na experiência da transfiguração de Jesus no monte, Marcos 9,7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu Filho amado, ouçam-no. João aprofunda a ideia teológica do testemunho do Pai sobre seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Jesus é o Senhor, o juiz de vivos e de mortos. No seu santo juízo, ele quer salvar a todos. Deus nos deu a vida eterna que está em seu Filho. João 3,16. Vida eterna, salvação eterna, estar para sempre na casa do Pai, ao lado de Jesus, como lemos em João 14, de 1 a 6. Aplicação, meus irmãos. Você desfruta do testemunho do Pai, da água, do sangue e do Espírito? Conclusão. Chegamos ao final desta lição abordando o último versículo do texto base. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho. Quantas verdades envolve esta afirmação? Precisamos crer em Jesus segundo as Escrituras, segundo o seu santo Evangelho. Precisamos segui-lo, sermos seus discípulos e obedecê-lo. Devemos amá-lo de todo o coração e ser sua testemunha para a sociedade que vivemos. Não parece ser tarefa fácil, mas não é impossível. Assim como não foi fácil para o Senhor Jesus enfrentar a morte na cruz, mas foi possível. Então, é tempo de decisão. Continuar servindo a Deus nesse santo Evangelho. Vamos juntos? Que Deus abençoe sua vida, família e trabalho, abençoe a sua semana. Estude, ore, reflita e pratique. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.